Muito bom dia a todos, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Lara Budi, eu estudo Direito na Universidade de São Paulo, estou atualmente no terceiro período e junto com os meus amigos Camille Lins, Maria Paula Messerlian e Felipe Costa, que estamos cursando a disciplina Emergências Climáticas, nós fizemos este podcast para divulgar algumas informações a respeito deste assunto, relacionando com assuntos da nossa área de estudo, que é o direito, além de trazer ilustres convidados de diversas áreas que tratarão sobre temas relacionados. O tema para inaugurar este podcast é sobre os refugiados climáticos. E para isso, para iniciar a nossa conversa, eu trouxe uma citação do Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Acnur, Antônio Guterres. Ele diz que, quando lidamos com refugiados, lidamos com pessoas que estão fugindo de perseguição ou de guerra. Mas temos também mais e mais pessoas que têm de fugir por outras razões. Testemunhamos situações de privação extrema, alterações climáticas, degradação ambiental em conjunto com os conflitos de guerra e perseguição. É cada vez mais difícil distinguir entre essas diferentes categorias de deslocamento forçado. Ele observou que as guerras muitas vezes são alimentadas pela escassez de recursos, o que pode ser impulsionado pela mudança climática. Ele diz que todas essas coisas estão cada vez mais misturadas e é um grande desafio para a comunidade internacional para encontrar maneiras de lidar com as formas de deslocamento forçado que tomam forma no século XXI e encontrar soluções inovadoras para lidar com isso. Em resposta, a comunidade internacional deve criar condições para facilitar a proteção junto com mais possibilidades significativas para a migração legal e políticas de cooperação para o desenvolvimento, abordando as necessidades prementes de algumas áreas do mundo que se tornaram particularmente vulneráveis. Diz ele em conferência de imprensa, após a conclusão da sessão do Comitê Executivo da agência. Além disso, algo que nos incentivou a trazer esse tema como o tema inaugural do podcast foi porque o tema da FUVEST de 2023 foi Refugiados Ambientais e Vulnerabilidade Social, o que mostra a relevância em discutir esses temas pela sociedade. Como deu para ver pela fala do Antônio Guterres, é extremamente urgente e importante tratar sobre essa temática. Trouxe alguns dados para exemplificar isso. Alguns dados explicitam a urgência de tratar sobre esse tema em 2023. O primeiro deles é sobre a Acnur. Segundo estimativas da Acnur, Agência da ONU para Refugiados, sem uma ação climática potente e uma redução dos riscos de desastres, o número de pessoas que necessitarão de assistência humanitária devido aos desastres pode chegar a simplesmente 200 milhões anualmente até 2050, quase 2 vezes mais que o número atual. Só para vocês terem uma ideia sobre esse número, porque de tão grande nem dá para ter uma noção. Em 2021, o Brasil contava com 214 milhões de pessoas, configurando um dos países mais populosos do mundo. Além disso, um outro dado alarmante é o da UM Walter de 2020, o qual estabelece que previsões indicam que 50% da população mundial estará vivendo em regiões com escassez de água até 2050, o que gerará um alto fluxo de deslocamentos devido às alterações climáticas, gerando assim os chamados refugiados climáticos. Apesar do assunto de deslocados causado por questões ambientais não ser novo, já que sempre ocorreu ao longo da história, há milhares de anos, observa-se uma intensificação desse tipo de fluxo migratório, o que torna necessário o seu debate. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o número de pessoas refugiadas como resultado da mudança climática é em torno de 21,5 milhões por ano desde 2010. Apesar de todo o planeta estar sujeito a isso, aos impactos das mudanças climáticas, algumas regiões bem mais vulneráveis. O Sahel, faixa da África, situada entre o deserto do Saara e as porções do sul do continente, é uma das regiões mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática. Atualmente, a área está enfrentando uma das crises de deslocamento que mais cresce no mundo. O coordenador especial das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Sahel e a Agência da ONU para Refugiados, Acnur,
alertam que a região pode enfrentar décadas de conflitos armados e deslocamento, se não houver investimento urgente em mitigação e adaptação climática. As mudanças climáticas já são responsáveis pelas secas e ondas de calor que afetam o acesso à água, aos alimentos e a meios de subsistência. As comunidades que vivem na região dependem da agricultura e da pecuária, as quais estão sendo impactadas com as mudanças climáticas. Espera-se que a temperatura no Sahel suba 2,5 graus Celsius até 2080. Porém, isso pode chegar a 4,3 graus Celsius, se a ação urgente for postergada ainda mais e se nada for feito. Esse aumento de temperatura diminuirá as colheitas, o que impactará na alimentação da população que vive na região. Andrew Harper, que é o assessor especial do Acnur para mudanças climáticas, diz que as mudanças climáticas também estão piorando o conflito armado da região, além da agricultura e da pecuária, o que prejudica ainda mais a sobrevivência da população. Na América Latina, a situação não é muito diferente. Segundo o relatório do Banco Mundial, até 2050, a América Latina pode contar com mais de 17 milhões de indivíduos forçados a emigrar por conta da mudança climática. Essa situação é alarmante e mostra por que devemos falar sobre esse assunto. E por isso trouxemos duas ilustres convidadas que serão apresentadas no início de cada podcast a seguir. Além disso, gostaríamos de finalizar essa pequena introdução agradecendo a quem escutou até aqui, até o final, e pedir encarecidamente que vocês compartilhem muito, porque fizemos este podcast com o intuito de democratizar o conhecimento, trazendo de uma maneira simplificada e divertida, e para conscientizar cada vez mais cidadãos sobre a importância em discutir temas ligados a emergências climáticas, como os refugiados climáticos. Seguindo a proposta deste podcast, gostaria de fazer uma divulgação especialmente aos jovens que me escutam, de um projeto muito importante, que é o blog #TMJUnicef, um espaço para fortalecer o protagonismo de jovens e adolescentes, feito por voluntários, e que um dos temas debatidos por eles é mudanças climáticas. Acredito que seja uma ótima oportunidade para vocês aprenderem e simultaneamente divulgar informações, como estamos fazendo aqui neste podcast, sobre essa temática tão relevante e que impacta diretamente as nossas vidas. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e já deixo o convite para vocês escutarem as próximas 2 entrevistas sobre o tema de refugiados ambientais e também para escutar o próximo episódio do podcast, que sairá amanhã e abordará novas reflexões. Muito obrigada mais uma vez e compartilhem muito esse podcast. Boa tarde a todos. A entrevistada de hoje é a Naira Santa Rita Vaiande. Ela é gestora ambiental, especialista de sustentabilidade e fundadora do projeto Instituto do Clima. Boa tarde, Naira, tudo bem? Boa tarde, Lara, tudo jóia? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui trocando com vocês. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa conversa. E para começar a nossa conversa hoje, eu queria que você contasse um pouco sobre seus projetos de sustentabilidade. Vi que você fala também muito sobre o racismo ambiental nas suas redes sociais, no LinkedIn. E então, você pode explicar o Instituto, um pouco sobre o Instituto do Clima e os seus projetos mesmo, na parte que você atua? Claro, é um prazer. Então, boa tarde para todas e todos. Bom dia para todas e todos. Não sei em que momento vocês vão escutar. Me chamo Naira Santa Rita, sou especialista em sustentabilidade e venho atuando de forma estratégica no corporativo e no terceiro setor. Hoje eu estou à frente de 2 grandes projetos. O primeiro é o Instituto do Clima, que é uma instituição focada na agenda de combate ao racismo ambiental e do avanço da crise climática, tendo como foco o amparo e a garantia de direitos para grupos historicamente negligenciados, que estão hoje no fronte da crise climática, de receber as consequências dos eventos climáticos. E com isso a gente atua no Instituto do Clima através de 3 eixos fundamentais. O
Primeiro é o dia da comunicação, como a gente comunica a crise climática, como que a gente faz um letramento massivo, né, sobre a crise climática e o racismo ambiental. O segundo eixo é de ação territorial a nível nacional. Então, como que a gente consegue atuar nos territórios para poder fomentar mudanças efetivas, né, com as comunidades, considerando as especificidades de cada localidade e, principalmente, colocando todos na mesma mesa de responsabilidade de combate ao racismo ambiental. E o terceiro eixo é o de litígio climático e incidência política popular, para que a gente tenha efetivas mudanças, precisamos de mudança institucional. Então, através desse eixo, a gente faz um movimento de colocar os grupos mais afetados no centro do debate e na mesa de formulação de políticas públicas. Através desse projeto hoje, nós temos grandes parceiros, como a Secretaria de Clima e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a Rede VAC, Vozes pela Ação Climática, temos o Instituto Alana, temos Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinhos, a Ambiafra, enfim, tem diversas organizações apoiando. Nosso projeto e o Instituto do Clima foi finalista do Prêmio de Carbonari, né, do Climate Reality Project Brasil, e vem atuando, né, não só no terceiro setor, através desse projeto, como também no movimento ISD antirracista, né, que vem trazendo essa provocação de que precisamos mais lideranças negras, plurais, indígenas, quilombolas, tocando agendas voltadas para o meio ambiente, para a sustentabilidade, para a agenda ISD como um todo. Que incrível, Naira. Sério, muito incrível esse seu projeto. E eu vi que você fala muito no seu LinkedIn, principalmente, você escreve vários artigos sobre sustentabilidade, mudanças climáticas. E eu gostaria de te perguntar, como você vê a importância de divulgar mesmo esse conhecimento para as pessoas em geral? Extremamente essencial e urgente. Nós estamos em curso da crise climática. A crise climática ela já está acontecendo, ela já está enfim, tendo vítimas fatais no caminho, principalmente grupos mais vulneráveis, como a comunidade negra, indígena e quilombola. E a necessidade de disseminar esse tema é urgente, principalmente porque hoje há um silenciamento sobre, uma negação sobre. Então, trazer esse tema em multiplataformas, de forma que as pessoas, de fato, consigam conectar com suas realidades, é extremamente essencial. Eu comecei a trabalhar esse tema com maior engajamento após vivenciar um evento extremo na minha cidade natal, Petrópolis. Através desse episódio, eu me tornei deslocada climática. Então, hoje, eu moro em outro estado justamente porque eu fui forçada a migrar por causa desse evento extremo. E desde então, venho disseminando para que as pessoas consigam compreender que todos nós estamos vulneráveis diante da crise climática. Hoje, quem mais recebe esses impactos são grupos, né, sem estrutura para poder recebê-los, mas é questão de tempo para que todos, né, de forma igual, sintam as consequências dos efeitos da mudança do clima. Com certeza, concordo totalmente com o que você falou. E falando sobre deslocados ambientais, deslocados climáticos, que você até mencionou agora. No final do ano passado, eu vi que você publicou no LinkedIn, você fez um post super completo, interessante, sobre os deslocados ambientais. E aí eu gostaria de perguntar, como esse episódio é focado nos deslocados ambientais, deslocados climáticos, por que você escolheu esse tema para escrever sobre? Justamente porque eu vivenciei um evento extremo na minha cidade natal, em Petrópolis, e através dele eu fui forçada a migrar, me tornando, eu e minha família, deslocados climáticos. Então, era um tema que eu não conhecia, só fui conhecer após esse evento, após eu me ver forçada, né, a migrar. Hoje eu moro em outro estado. E desde então eu venho fomentando justamente por ver que o debate é muito pouco se fala sobre o tema, não há nem definição jurídica para tal hoje. Então, eu faço questão de puxar justamente porque eu já tenho uma vivência enquanto deslocado. E para quem não conhece, fazendo rápido contexto, os deslocados climáticos entram na categoria de migração forçada, né? Se refere a qualquer situação em que as pessoas são forçadas a deixar suas casas, né? O que inclui atingidos por catástrofes climáticas, ambientais, naturais ou provocadas, né? As quais ali viabilizam a vida, né, das pessoas locais ali habituarem, né, as suas residências, os seus territórios, mas não chegam a atravessar fronteiras internacionais, né, como os refugiados ambientais, por exemplo, que são protegidos por leis, por marcos, etc. e tal. Então, como os deslocados climáticos continuam no próprio país, em tese, eles deveriam seguir a proteção do Estado e das garantias constitucionais. Mas, infelizmente, hoje é apenas em tese, porque não temos proteção, por exemplo, do governo
e dos estados onde migram ali, onde buscam acolhimento. Então, são caracterizados como migrantes forçados, por deslocados climáticos e ambientais, justamente por se deslocarem do seu local de origem para poder sobreviver, né, aos eventos extremos, aos desastres socioambientais. A gente não tem muita escolha entre ir ou permanecer, mas é basicamente isso. Nossa, muito obrigada pela sua explicação. E, de fato, apesar do aquecimento global estar aumentando cada vez mais, esse assunto ainda é pouco discutido, tanto nas academias quanto nas redes sociais, pelas pessoas de forma geral. Então, é muito bom contar com sua presença aqui, explicando um pouco mais sobre esse tema. E eu gostaria de fazer uma pergunta, você até já falou um pouco sobre, mas você acha que já tem políticas públicas suficientes ou que esse assunto precisa ser mais tratado pelos nossos representantes? Sem dúvidas, nós não temos hoje políticas públicas com enfoque ao combate ao racismo ambiental, com enfoque ao combate ao deslocamento climático, que é importante comentar. O deslocamento climático já acontece no Brasil há muitos anos, quando a gente, por exemplo, traz a seca no norte e no nordeste. As pessoas precisam se deslocar dos seus territórios para poder buscar condições melhores de vida, condições mais adequadas. Então, hoje, infelizmente, nós não temos políticas públicas, né, com foco nesse eixo específico, e por isso que é extremamente importante, né, o Instituto do Clima, que hoje estou à frente com uma super equipe, para que a gente consiga fomentar, formular essas políticas públicas de forma mais estratégica e, principalmente, colocar as pessoas mais afetadas no centro da elaboração dessas políticas, para que, de fato, a gente consiga uma mudança institucional efetiva. Mas, respondendo a essa pergunta, hoje, infelizmente, nós não temos políticas públicas. Através do Instituto do Clima, hoje nós temos 3 projetos de leis em elaboração, todas com foco em medidas de combate ao racismo ambiental, em deslocamento climático, em realocação de deslocados climáticos. Então, a gente vem fazendo esse trabalho através do nosso instituto. Ah, que legal. E falando um pouco mais da relação do racismo ambiental que você... do Instituto do Clima, como você vê a relação entre o racismo ambiental e o tema dos deslocados ambientais? Bem, tremendamente. Para quem não conhece o termo racismo ambiental, ele foi cunhado na década de 80 pelo Benjamin Franklin Chaves Jr., justamente para poder categorizar como grupos historicamente negligenciados, comunidade negra, indígena, quilombola e vulnerabilidade social, são os que mais são afetados por externalidades negativas e eventos extremos. Então, são os que sofrem diretamente, desproporcionalmente, né, eventos extremos. E, enfim, qualquer tipo de externalidade negativa, como desastres socioambientais, enfim, outros eventos. Essas pessoas e esses grupos mais vulneráveis que ficam no fronte. E o deslocamento climático, como eu comentei, vem como consequência justamente desses eventos. A conexão está justamente como as pessoas desses grupos, né, comunidade negra, indígena e quilombola, em vulnerabilidade social, elas não têm estrutura para vivenciar um evento extremo, um desastre socioambiental. Então, elas são geralmente forçadas a voltar a habitar áreas de risco, né? A gente precisa compreender que as pessoas não moram em áreas de risco porque querem, elas moram porque não há opção. Então, a própria existência, né, de favelas, por exemplo, é a própria faceta do racismo ambiental. Esses lugares não deveriam existir. Justamente porque não há saneamento básico, não há uma política pública de habitação, né, populacional, e por aí vai. Então, o tema está completamente relacionado e a gente vê cada vez mais o próprio caso de Petrópolis, 6 meses após a tragédia. Muitas pessoas, centenas de famílias voltaram a habitar áreas de risco, tiveram que se deslocar e acabaram se deslocando para outras áreas de risco, ou seja, ficando ainda mais vulneráveis a um próximo evento extremo, e por aí vai. Então, é um tema interseccional quando a gente fala de eventos extremos. Não tem como falar desse tema sem falar sobre racismo ambiental, sem falar de justiça climática, sem falar de direitos humanos. É um tema que a gente precisa tratar com a profundidade e a seriedade que ele merece. Com certeza. Com certeza, infelizmente tem essa forte relação entre os dois temas. E você falou que faltam políticas públicas pelos nossos representantes. Mas eu gostaria de saber, em relação às pessoas, aos nossos ouvintes, de forma geral, como você acredita que os nossos ouvintes podem se engajar em projetos de sustentabilidade, de racismo ambiental, de deslocados ambientais,
para tentar mudar essa situação, fazer uma diferença no mundo? Boa. Olha, primeiramente, procurem sobre o tema. Fortaleçam movimentos e instituições como o Instituto do Clima, como outras instituições, a própria Rede VAC, outras instituições que trabalham o tema de combate ao racismo ambiental, de combate à crise climática como um todo. Isso é extremamente essencial, que fortaleça, que conheça, né, mais profundamente sobre. E, principalmente, compreenda que a gente age em rede. A gente não muda o mundo, mas a gente muda a nossa comunidade, a gente muda o nosso entorno, a gente muda o nosso ecossistema onde nós estamos inseridos. Então, acho que a minha maior dica é principalmente fortalecer movimentos que já existem e estão, né, atuando nesse fronte de combate ao racismo ambiental. O segundo é disseminar sobre a crise climática. Acho que é extremamente importante a gente começar a compreender que quando alaga o centro de São Paulo e a pessoa demora 6 horas para poder chegar em casa, isso é um avanço da crise climática cada vez mais recorrente, a gente não consegue linkar. Isso não devia acontecer. Quando acontece uma tragédia como aconteceu de Petrópolis, em que mais de 230 pessoas morrem, isso não é normal, não tem como mais a gente normalizar e naturalizar esses eventos. A crise do clima é real, ela é sem precedentes e ela está acontecendo aqui e agora. Então, a maior dica de engajamento é consumam, engajem esses conteúdos, né, disseminem dentro das suas redes, seja familiar, seja de amizade, seja no trabalho, e principalmente se voluntariem para poder continuar nesse movimento de disseminar, de construir essa rede forte para que a gente tenha esse movimento de políticas públicas, de formulação de políticas públicas, e principalmente estejam conscientes de que é um movimento que a gente só vai conseguir fazer em rede. Né? O nosso potencial de efetividade, de mudança na vida das pessoas do território e nas nossas vidas é em efeito rede. Então, procurem instituições, né, que trabalhem nesse tema para que a gente consiga, enfim, juntos atuarmos no combate ao racismo ambiental e no avanço da crise climática. Perfeito, Naira, concordo 100%. É realmente muito importante tratar sobre esse assunto. E para finalizar, eu queria que você, se você quiser, claro, compartilhar suas redes sociais para os nossos ouvintes, para que eles leiam mais sobre o assunto, procurem saber sobre, principalmente de uma pessoa que tem tanto conhecimento sobre esse assunto. Então, se você quiser passar seu Instagram, seu LinkedIn, pode ficar à vontade. Claro, meu LinkedIn, só procurar lá no campinho de busca, Naira Santa Rita, vocês já vão me encontrar, falo bastante sobre, tenho mais de 10 artigos escritos, inclusive um hoje em parceria com a Fiocruz, com o setor de cooperação social da Fiocruz, e sou uma influencer ao contrário, porque o meu Instagram é fechado, o meu filho é do meu filho, mas no Instagram, no LinkedIn eu estou super aberta, enfim, mandem mensagem, tem meu e-mail também, quem quiser mandar e-mail, trocar mais ideia, que eu estou super à disposição e sempre aberta para poder falar sobre o tema e principalmente contribuir, somar e trocar essas figurinhas, tá bom? Ah, que incrível! Muito obrigada, Naira. Foi muito incrível essa entrevista. Acredito que todos os nossos ouvintes aprenderam muito com essa conversa e muito, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, Lara. Fico feliz que estejam trabalhando nesse tema e sigo aqui à disposição para a gente intercambiar mais informações, viu? Muito obrigada e bom dia para todos.